Bem, bom dia a todos. Eu, antes de mais, queria conversarmos sobre um assunto que eu tenho observado muito na internet. Infelizmente acho que há muita incapacidade por algumas pessoas de tentar mostrar a verdade em relação a algumas passagens, ou até mesmo em relação a algumas profecias bíblicas. Né? E eu queria falar mais concretamente sobre a profecia que está em Isaías, no capítulo 7, né? Yeshayahu, Perek 7, ok? E que fala sobre o nascimento, né, de uma criança, ok? E para dar uma introdução àquilo que as pessoas imaginam que seja, né? Na realidade, se nós olharmos pelo original, a palavra nem fala de virgem. Mas ainda que falasse de virgem, ok, existem chaves na própria profecia em si que nos mostra que a profecia tem sido mal interpretada por pastores, até mesmo por alguns rabinos tentando explicar a verdade, não conseguem explicá-la, não conseguem saber explicá-la, mas ela está lá. Realmente ela está aqui e mostra que realmente é fácil de entender. Né? Então diz assim, diz aqui no Yeshayahu, Perek 7, no 1, diz assim: e aconteceu nos dias de Ahaz ben Yotam, neto de Uziyahu, rei de Judá, Retzim, rei de Aram, Pekar ben Rameliahu, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram prevalecer. E foi dito à casa de Davi: Aram estabeleceu uma aliança com Efraim. Ante isso, o seu coração e o de todo o povo se abalou, tal como se abalam as árvores da floresta ante o soprar do vento. Depois diz assim no 3: disse então o Eterno a Isaías, né? Não vou dizer, não vale a pena dizer em nome hebraico, vou dizer em português, a Isaías: vai ao encontro de Acaz, né? Junto com o teu filho, né? Shear Yashuv, teu filho, na borda do canal do reservatório elevado, na entrada das lavandeiras, e diz-lhe: fica tranquilo, não temas, não deixes que se inquiete teu coração ante as fagulhas destas duas brasas fumegantes, da ira exaltada de Retzim e Aram e do filho de Rameliahu, porque Aram, juntamente com Efraim e o filho de Rameliahu, propuseram fazer mal a ti, dizendo: provocaremos e atacaremos Judá, anexá-lo-emos e coroemos o filho de Taveat como seu rei. Mas assim diz o Eterno: isto não acontecerá, nem verá acontecer, pois a capital de Aram é Damasco, e a cabeça Retzim, Damasco, e a sua cabeça Retzim, assim que é. Dentro de 65 anos, Efraim deixará de ser povo, e a capital de Efraim, que é Shomron, quer dizer Samaria, e a sua cabeça é o filho de Rameliahu. Se nisto não acreditares, é porque tens falta de fé. Esta é a tradução mais correta. Bem, aqui nós estamos a ver uma coisa bem clara. Quem conhece esta história, quem conhece a história em si do povo de Israel, quem conhece a história de Israel, sabe muito bem o que isto quer dizer, ok? Isto é uma certa altura em que já havia a divisão das duas casas, a casa de Judá, a casa de Israel, né? A gente sabe que após o pecado, após Salomão ter desobedecido ao Eterno Deus, né? O Eterno Deus dividiu o que era uma casa só, Israel em si, no tempo do reinado do rei Davi, dividiu em duas, né? No reinado de Roboão, nós vemos que Roboão reinou sobre Judá e Jeroboão reinou sobre Israel. Okay? Então houve essa divisão das duas casas, né? Passou a existir as duas casas. E aqui a Bíblia, aqui a Torá, nos mostra o seguinte: que certa feita, ok, o rei de Israel, ok, com uma das tribos de Israel, que é Efraim, que iam fazer guerra contra Judá.
que, no caso, quem reinava em Judá era Acaz, o rei Acaz, ok? E eles queriam fazer guerra contra Judá e anexar e fazer com que outro rei reinasse em Judá, como aqui nós vemos aqui, ok? Se nós olharmos em relação ao sinal que Deus dá, e vamos ver isso mesmo, diz assim, no versículo 10, ainda falou o Eterno a Acaz, dizendo, pede para ti um sinal do Eterno teu Deus, pede oculto ou com claridade. Mas disse Acaz, não pedirei, nem testarei ao Eterno. E respondeu Isaías, escuta agora, ó casa de Israel, não te parece suficiente que desdenhes homens, que queres até desdenhar o meu Deus? Eis pois que o Eterno, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a moça grávida dará-vos um filho e chamará Emanuel. Bem, este é um dos sinais que o Eterno promete dar a Acaz. Ok? Este é um dos sinais que o Eterno promete dar a Acaz. Que havia uma moça que estava grávida, que ia dar à luz um filho, e esse filho teria, não como nome em si, ok, mas como simbologia do próprio nome em si, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quer dizer o quê? Que essa pessoa que iria nascer ia fazer com que novamente o Eterno ia estar novamente com o povo de Judá e de Israel em si, ok? Mas as pessoas simplesmente detêm-se só no versículo em que diz o seguinte, o Eterno mesmo vos dará um sinal, eis que a moça grávida dará-vos um filho, chamá-lo-á Emanuel. As pessoas detêm-se a isto, ok? Em primeiro lugar, eu podia até pôr aqui a palavra virgem, não havia problema algum. Em algumas traduções está a palavra virgem. Moça, há quem possa até entender, não, moça é uma virgem. Não, moça é uma moça. Moça é uma moça nova, é uma mulher nova, ok? Mas aqui diz que esta moça, ok, está grávida. Então, se ela está grávida, logo não é uma virgem. Porque a Bíblia, aqui a Torá, está falando no presente, que a moça já está grávida. Logo ela não é virgem. E ainda que tivesse falado no futuro, ainda que a moça não estivesse grávida ainda, há outra forma também de ver que realmente esta passagem não fala daquilo que os cristãos professam do Jesus. Não fala. Porquê? Se nós olharmos aquela primeira parte que eu li desta profecia, o Eterno Deus dá um tempo para esta profecia ela acontecer. E esse tempo é como? Vejam bem, Acaz está Israel, o rei de Israel, está querendo guerrear contra o rei de Judá, com Efraim ajudando, ok? E o que é que Deus está dizendo a Acaz? Acalma-te, isto não vai acontecer. Eles não vão guerrear contra ti. Ok? E qual é o sinal que Deus dá? Não vão guerrear contra ti, tanto que em 65 anos Efraim deixará de ser povo. Quer dizer o quê? Havia 65 anos para que Efraim deixasse de pertencer às tribos de Israel. Ok? Então, se queriam invadir o reino de Judá, com o rei Acaz, ok? E se Deus dá 65 anos para cumprimento desta profecia, não tem não há cabimento nunca encaixar esta profecia na questão do Jesus. Não tem como encaixar lá. Não tem.
Forçadamente, os cristãos podem pegar num único versículo para tentar explicar, isto é uma virgem. Ainda que falasse de virgem, mas o contexto todo ele, da profecia em si, desde o primeiro versículo até o último, ok? Nós vamos entender que na realidade há um tempo que Deus dá. E esse tempo está aqui. Eu vou ler novamente para que entendam. Onde é que está? Aqui no versículo 7. Mas assim diz o Eterno Deus: isto não ocorrerá, nem virá a acontecer, pois a capital de Aram é Damasco, e a sua cabeça é Retzim. Dentro de 65 anos, Efraim deixará de ser povo, e a capital de Efraim é Samaria, na altura Israel, e sua cabeça é o filho de Ramaliahu. Se isto não acreditares, é porque não tens fé. Ora, quer dizer o quê? Se Deus está a dizer que se não acreditas neste sinal, nesta data, neste tempo preciso que eu dei para cumprimento do alívio, ok? Então não tens fé. Então quer dizer o quê? O Eterno aqui ele está declarando o tempo em que esta criança teria que nascer. Ora, primeiro, se a mulher já está grávida, como diz aqui, já está, não estará, está. A tradução cristã, infelizmente, até aí falham. Mas está grávida. Ok? E ela terá que dar à luz. Ela não vai levar 65 anos a dar à luz. Então quer dizer o quê? Que essa criança nasceria pelo menos em 9 meses. Ou em 8 meses. Eu não sei quanto tempo que ela já estaria grávida, mas em alguns meses. Ok? E se nós formos também fazer as contas, no decorrer deste tempo, desta profecia, até o nascimento do tal Jesus, dão-se 400 anos. Ok? Praticamente 400 e tal anos. Ok? Então o que é que acontece? Olhando bem esta passagem, não tem como se encaixar. Ainda que as pessoas se frisem só na virgem, pode até estar aqui virgem, não pode estar moça, pode até nem estar moça, até pode estar que ela estaria ainda, iria engravidar, até poderia estar isso, que ela iria engravidar, mas a questão é que a chave, o sinal de Deus, para a profecia se cumprir são 65 anos, aqui está bem claro, vejam bem, mas assim disse o Eterno Deus: isto não acontecerá, não ocorrerá, nem virá acontecer, pois a capital de Aram é Damasco, a cabeça de Retzim, né? E a cabeça é Retzim, perdão, dentro de 65 anos Efraim deixará de ser povo. Isto é o sinal que Deus está a dizer que a profecia vai cumprir-se, que Acaz não vai ter que temer, porque os reis não vão atacar o reinado dele. Ok? E se nós formos observar, no decorrer da leitura, nós vamos ver realmente a palavra Emanuel cumprindo-se nesta criança que irá nascer. Quem é? O rei Zedequias, o rei que tirou toda a idolatria de Judá. O rei que, segundo a Bíblia, um homem justíssimo. E que o Eterno voltou realmente a estar no meio do povo. Por isso aí está, seria chamado Emanuel. Emanuel não é um nome, é um título. Okay? É um título para considerar o quê? O que é sagrado. Ou o que é sagrado quer dizer o que traz a presença de Deus. Inclusive, quem é judeu sabe, se a gente entrar numa loja virtual judaica, quando diz lá Emanuel, o que é que a gente vai lá encontrar? Tefilins, talites. É que aquilo que nos aproxima mais de Deus. Aquilo que nos aproxima mais de Hashem. É isso que lá está escrito. Então Emanuel não é um nome dado em si. Emanuel é um título usado pelo profeta para dizer o quê? Que naquele momento, quando aquela criança reinar, ok? Quando aquela criança reinar, ela vai fazer aquilo que agrada ao Eterno Deus. Toda a gente sabe que o rei Zedequias destruiu
o poste da Aserá, destruiu e matou, né, sacerdotes de Baal, destruiu os altares a Baal, coisa que o Eterno se agradou. E então ele fez isso. Ok? Ele fez isso. Então é importante entendermos que, por isso é que diz aqui assim, querem ver? Ora, Emanuel, Deus está connosco. Quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então quer dizer o quê? Essa criança tem que saber rejeitar o mal. Ela cresce normalmente e até saber rejeitar o mal e escolher o bem, alimentar-se-á de quê? Como diz aqui, leite e mel. Alimentar-se-á de leite e mel. Então até que ele não saiba rejeitar o mal, ele alimentar-se-á de leite e mel. Então como aqui encaixa-se a pessoa de Jesus? Nunca, jamais. Jesus não é, nem nunca nasceu de uma virgem. E esta profecia nem se encaixa em Jesus de forma alguma. Eu desafio qualquer pastor, qualquer homem que seja estudioso da Bíblia, mostrar-me o contrário. Como eu disse e repito, a Bíblia aqui, a própria Torá, aqui no profeta Yeshayahu, no profeta Isaías, ele dá o tempo em que a profecia tem que se cumprir, 65 anos. Em 65 anos esta profecia tinha que se cumprir. Então não tem nada a ver, nada a ver. Jesus não nasceu de uma virgem. A profecia de Isaías 7 não fala de Jesus de forma alguma, fala sim de um grande homem, o rei Zedequias. Isso sim a Bíblia fala. Aqui Isaías fala sobre ele. Ok? Esta é uma das questões que eu tenho observado. E o mais engraçado é que eu vejo muitos rabinos batendo no assunto. Não é virgem, é moça, porque o termo virgem, usado para virgem é alma, e aqui o termo é betulá, e assim, isso a mim não me importa. Ainda que eu saiba disso, mas isso não importa. O que importa aqui é o sinal que Deus dá. Porque o próprio profeta Isaías diz, o Senhor dará um sinal. Ok? E qual é o sinal? É que a mulher ia dar à luz um filho. Ok? E agora qual é o tempo, o cumprimento dessa profecia, desse sinal? Qual era o tempo que esse sinal tinha que acontecer? Em 65 anos. Em 65 anos esse sinal tinha que acontecer. Então não tem nada a ver, nada a ver com a questão de Jesus. Jesus, muita gente pode achar, Jesus nasceu de uma virgem, Jesus é um Messias. Sinceramente, eu não creio. As profecias não se encaixam. Eu hoje estava a ouvir no YouTube um pastor que é muito famoso no YouTube, tem muitos, milhões de seguidores, e eu disse a ele, escrevi lá uma mensagem para ele, se o senhor quiser conversar comigo, vai ter um papo, discutirmos algumas profecias, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Eu não me importo de o fazer. Agora, a questão é entender a profecia como ela lá está escrita. Entender a profecia como ela lá está escrita. Há uma coisa que nós aprendemos que é o seguinte: a profecia tem um objetivo, sempre. Qual é? O contexto porque que ela foi feita. Porque é que a profecia foi realizada? Porquê? A profecia neste momento foi realizada porque Acaz estava com medo que Efraim e Israel fossem contra eles. Contra Judá, perdão. Conquistasse o reino de Judá. Como aqui a própria Torá nos ensina. Taná, isto na verdade é Taná. Nos ensina. Ok? Então é o seguinte, estou falando numa linguagem muito simples. E estou falando bem claro. Mas há outras questões que eu podia levantar, muitas outras questões que eu podia levantar. Ok? Quem sabe, quem conhece minimamente a história de Israel e as divisões das tribos, sabe muito bem que no tempo do rei Salomão, após ele ter tido muitas mulheres, ter feito alguns atos idólatras em si, o Eterno não se agradou. E no reinar, e quando ele
está para partir e passar o reino ao seu filho Roboão, ok? O que é que acontece? Acontece a divisão, foi profetizada a divisão Israel a norte, Judá a sul. Israel ficaria na Samaria, Judá ficaria em Jerusalém. E aqui nós vemos que o rei de Israel, juntamente com Efraim e mais alguns reis, queriam subir contra quem? Contra Judá. E o que é que o profeta estava a dizer ao rei de Acaz, que é o rei de Judá? Acalma-te, não temas, não tenhas medo, não vai acontecer, eles não vão vir contra ti. Agora é outra coisa, se Deus estava consolando o rei, como é que então uma profecia que, segundo o que dizem, né, os cristãos, isto aconteceria 400 anos depois? Como poderia ser? Ok? Que está bem claro, 65 anos foi o tempo que Deus deu para cumprimento da profecia. Ok? Shalom a todos, em breve voltarei com mais profecias para provar que realmente aquilo que dizem que é Yeshua ou Jesus, o que seja, não é o Messias de Israel.